Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em nossa celebração de culto neste sábado. Estamos no primeiro sábado do mês. Como acontece em cada primeiro sábado do mês, nós temos celebração da Santa Ceia dentro do culto. Também temos atividade com as crianças durante o culto. Também crianças que estão nos visitando hoje também, querendo, pode participar da atividade com as crianças também. E temos duas famílias enlutadas que estão aqui no culto também. Teremos oração em memória de falecimento de duas pessoas que vieram a falecer nos últimos 7 dias e que serão mencionados depois, então, no momento da oração em memória. Quero saudar a todos vocês presentes no culto aqui na Igreja Luterana de Mafra, neste sábado à noite. Também pessoas que estarão acompanhando o vídeo deste culto ao longo dos próximos dias. Uma palavra bíblica que encontramos no Salmo 62. Salmo 62 diz: confia em Deus, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante Deus o vosso coração, pois Deus é o nosso refúgio. Confia em Deus, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante Deus o vosso coração, pois Deus é o nosso refúgio. Esta palavra de confiança em Deus, de busca de consolo na presença de Deus, quero saudar a todos e anunciar que estamos aqui reunidos, não em nosso nome, mas em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Rogério estará nos acompanhando com os cânticos durante esta celebração e convido a comunidade para cantarmos o hino de número 26, hino 26, que nos lembra porque estamos reunidos aqui para louvar a Deus, para adorar a Deus, para prestar culto a Deus, reunidos aqui, hino 26. Convido as crianças a virem à frente para um momento de oração. Crianças vão chegando à frente. As professoras também que estarão acompanhando as crianças no culto infantil desta noite também vão chegando à frente. A equipe que vai estar com as crianças. Isto. Que bom, crianças, que vocês podem participar no culto infantil hoje. Também que o papai, ou a mamãe, ou o vovô, a vovó trouxe vocês até o culto hoje. E também nos alegramos de vocês poderem receber a mensagem de Jesus também neste encontro. Oremos. Obrigado, Jesus, pela tua bênção, o teu cuidado com cada uma de nossas crianças, Senhor. Que elas podem também hoje à noite ter o privilégio de receber o ensino da tua palavra, Jesus. Conhecer mais o teu amor para com elas, o teu cuidado, a tua presença na vida delas. Abençoe as nossas professoras, o ensino cristão desta noite e também as demais atividades do culto infantil. E abençoe a nós, Senhor, reunidos em culto aqui com Teu Espírito Santo, habitando entre nós e agindo em nossas mentes e nossos corações também. Assim oramos, pedimos e agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Acompanhe as tias, então, crianças.
Vamos ter um momento agora dos avisos comunitários. Quem do presbitério traz avisos hoje pode ir chegando até a frente. Em nome do presbitério, uma boa noite a todos. Acolhemos cada qual de vocês que está no culto dessa noite, em especial as famílias enlutadas. Também quero agradecer o pastor por nos trazer a palavra e o Rogério pelo louvor. A oferta avulsa é sinodal, vai para a juventude sinodal. A Oase, quarta-feira, às 14h30. Quarta-feira ainda tem ensaio do coral, às 19h30. Quinta, estudo bíblico do grupo de casais, às 19h30. Quero agradecer também a cada um que colaborou na promoção que está acontecendo no salão da comunidade, a sopa de dobradinha, cada qual também de vocês que colaborou também durante a semana para essa promoção acontecer, e cada um que também comprou para que a nossa comunidade continue fazendo as reformas e tudo que for necessário. O próximo culto será sábado que vem, às 19h. Assembleia de Constituição da nova paróquia. Na data de 17/7, às 19h30, com representantes dos grupos das comunidades, os presbitérios da comunidade de Itaiópolis e de Mafra. Essa assembleia será com a presença do pastor sinodal Claudir Burman e do presidente do Sínodo do Norte Catarinense, Roberto Luiz Carneiro. Passo a ler, então, o edital de convocação. Edital de convocação. No uso das atribuições que lhes cabem, a partir dos estatutos de suas comunidades, os presidentes da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Mafra e da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Itaiópolis convocam os presbíteros de suas comunidades para uma assembleia extraordinária, a realizar-se no dia 17 de julho de 2025, às 19h30, em formato presencial nas dependências da comunidade de Mafra. Cito: Rua Professor Gustavo Friedrich, número 1207, bairro Vila Nova, Mafra, Santa Catarina. Exceto por decretos estaduais ou municipais que impeçam reuniões de público, sendo que, neste caso, a mesma deve ocorrer de forma virtual, por meio de acesso e participação a ser divulgado pelos meios virtuais a cada convocado. Os convocados ou convocadas apreciarão a seguinte ordem do dia. Primeiro, abertura da Assembleia. Segundo, fundação da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Nova Aliança. Aprovação do Estatuto. Eleição da posse da diretoria e encerramento. Naira Maruza de Alencastro, presidente da comunidade de Mafra, e Frederico Rudolf Freigank, presidente da comunidade de Itaiópolis. Todos os membros da comunidade também estão convidados para esse momento especial que vive as duas comunidades. Seriam esses os avisos. Muito obrigada. Então, gente, talvez muitos não saibam, mas foi aprovado em janeiro deste ano o Conselho Paroquial, reunindo as lideranças da Igreja Luterana de Rio Negro, Mafra e Itaiópolis, que as comunidades de Mafra e Itaiópolis iriam formar uma nova paróquia, inclusive por pedido da comunidade de Rio Negro. E com isso, depois de 120 anos da comunidade de Itaiópolis, filiada à comunidade de Rio Negro, paróquia de Rio Negro, depois de 62 anos, a comunidade aqui de Mafra, filiada à comunidade paróquia de Rio Negro. Então passa a ser uma nova paróquia com sede aqui em Mafra, aqui na sede da comunidade luterana de Mafra. Vai ser a sede desta nova paróquia, e a comunidade de Itaiópolis vai ser filial, então, agora da comunidade, a paróquia luterana de Mafra e Itaiópolis. Então, só para informar vocês, então, é um momento histórico de emancipação como paróquia, e somos gratos a todos que se empenharam, das lideranças das três comunidades, também a liderança do Sínodo do Norte Catarinense,
para que pudéssemos, então, efetivar, viabilizar e emancipar, então, esta área como nova paróquia. Então, nossa gratidão a todos que se empenharam e têm se dedicado nesse projeto, com um plano missionário já encaminhado para os próximos 3 anos de várias ações missionárias para crescimento das comunidades. Seria isto, então, complementando este convite, e convido para um momento de louvor e adoração a Deus, cantando juntos o hino de número 20, Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui. Hino de número 20, pedindo que Jesus esteja conosco em nossa reunião, em nosso culto, em nossa celebração. Como foi mencionado no início do nosso culto, temos entre nós 2 famílias enlutadas. Eu pediria então que, na medida em que eu cito cada família, que as pessoas familiares, ou mesmo pessoas amigas da família, que aqui comparece também em função da oração em memória de falecimento, pudessem ficar de pé para a comunidade identificar, quem de pessoas da família ou da amizade estão presentes neste culto. Então, vamos citar primeiro Paulo André Alves, que veio a falecer há uma semana atrás. Quem dos familiares está presente aqui? Também pessoas amigas da família que estão aqui. Então, lembramos que o Paulo André Alves nasceu no dia 24 de setembro do ano de 1991, em Mafra, filho de Adalci Neudorf Alves e Vilmar Acerino Alves. Veio a falecer no dia 27 de junho, por volta das 10h35, no Hospital São Vicente de Paula. Foi sepultado dia 28, por volta das 4 da tarde, no cemitério municipal de Mafra, tendo atingido a idade de 33 anos e 9 meses. Deixa como seus familiares enlutados a sua mãe, Adalci, irmã Ana Carolina, Diana Luiz, também cunhados Ricardo e João, sobrinhos Isabelle e Ricardo, demais pessoas da família e da amizade do Paulo também. Obrigado, podem assentar-se então os familiares do Paulo. A outra família também presente aqui, cujo falecimento se refere a Ivana Carla Schelbauer. Quem da família da Ivana estiver do culto poderia ficar de pé também, pessoas da família que estão aqui. Lembramos então da Ivana Carla Schelbauer, nascida em 22 de maio do ano de 1979, em Rio Negro, filha de Raul Schelbauer e Isolde Miller. Em memória, citado o nome da mãe, Isolde. Veio a casar-se com Fábio Lang. O matrimônio foi abençoado com os filhos Otávio e Helena. E a Ivana veio a falecer no último dia 4 de julho, por volta das 3h da madrugada, em casa, chegando à idade de 46 anos. Foi professora,
onde atuou profissionalmente ao longo da sua jornada profissional. E também nós estivemos acompanhando a família também na hora da despedida, do sepultamento, aí no cemitério de Mafra. Pediria que as duas famílias ficassem de pé nesse momento, as duas famílias enlutadas ficassem de pé. Reparto com vocês, familiares e amigos da família que aqui estão, a palavra do profeta Isaías, quando o profeta diz, em meio às angústias, os medos, os temores, a tristeza experimentada pelo povo, na sua caminhada, Deus diz para esse povo, não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Que você, familiar enlutado, você, amigo da família enlutado, guarde no coração, na mente estas palavras, como Deus dizendo para você, para a sua família, em meio à dor, o sofrimento, o luto, da perda desta pessoa amada, você possa acolher no teu coração esta palavra de consolo, do cuidado e da presença de Deus. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Convido toda a comunidade para estarmos de pé no momento de intercessão por essas duas famílias. Deus e Pai, assim como fizemos lá na hora das orações, lá no cemitério, quando acompanhamos também o culto de despedida, de oração, pela despedida do Paulo André Alves, também da Ivana Carla Schellbauer, nós também aqui dentro do culto, Senhor, em oração, queremos colocar essas pessoas amadas, esses familiares, aos teus cuidados. Tua palavra nos lembra, Senhor, que nada nos pode separar do teu amor, nem a vida, nem a morte. Que o teu amor, a tua misericórdia, ó Deus, esteja acolhendo a estas pessoas que faleceram, que estejam debaixo das tuas mãos, do teu cuidado, Senhor, aguardando o dia da ressurreição. Assim também pedimos, Espírito Santo de Deus, o Consolador, estejas bem presente na mente, no coração de cada um dos familiares, dos amigos entristecidos, que sente a dor da saudade, da falta desta pessoa que faleceu há poucos dias. Que teu Espírito Santo de Deus seja o Consolador. Quando caminhamos pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, possamos lembrar que a tua bondade e a tua misericórdia, ó Deus, certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Que a tua paz, ó Deus, o teu consolo, esteja com todas essas famílias enlutadas, também outros que têm passado pelo luto ao longo da jornada dos últimos anos, que possa experimentar a tua paz e o teu consolo, Espírito Santo de Deus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Um hino de consolo para todos nós, para os familiares entristecidos e lutados, mas também para cada um de nós que passa por perdas em nossa jornada de vida. Convido para cantarmos um hino de consolo, que é o hino 629, dia a dia. Lembrando também que dia a dia Deus quer estar conosco. Hino 629.
podem ir chegando à frente, se aproximando aqui do microfone, aqui do púlpito, para as leituras bíblicas. Quem puder ficar de pé entre nós, convido para estarmos de pé durante a leitura da palavra do Senhor. A primeira leitura encontramos em Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1 até 7. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 até 7. Página 1361. Passo a ler. O novo céu e a nova terra. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Até aqui. Ok, obrigado. E a leitura do Evangelho, encontramos no Evangelho, evangelista João, João capítulo 11, versículo 32 e seguintes. João capítulo 11, versículo 32 e seguintes. Passo a ler. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, chamou em voz alta: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: Desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Até aqui. Ok, obrigado.
Nesse mesmo capítulo 11, nós lemos da palavra de Deus, este mesmo capítulo 11, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, aguardam e a meditam no seu coração e buscam viver em obediência aos propósitos de Deus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Nos preparando para o momento do compartilhar da palavra, convido para cantarmos o hino 87, que nos lembra que a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Hino 87. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam conosco, quando nos dispomos a ouvir, a meditar, a acolher o ensino da palavra do Evangelho. Amém. O texto principal de base para a pregação, para a mensagem deste culto, já foi lido agora há pouco, Evangelho, João, capítulo 11, quando fala da morte de Lázaro e da ressurreição de Lázaro. E justamente nesta situação de luto das famílias que aqui estão também presentes neste culto, de outras tantas famílias que têm passado pelo luto ao longo da sua jornada de vida também nestes últimos anos, e que também sentem a saudade da pessoa amada que já não está mais aí no convívio diário com as famílias e com as pessoas amigas. Cada uma de nossas famílias, em algum momento, vai passar por luto pelo falecimento de alguém de nossa família. Isso não tem escapatória. Cedo ou tarde, cada um de nós vai passar pela morte de um pai, uma mãe, um avô, uma avó,
às vezes até um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, uma pessoa muito amiga nossa. Nós todos passamos por situações de morte, de falecimento, de luto, tal qual Jesus passou aqui nessa história, pelo falecimento de um dos seus melhores amigos, o Lázaro, irmão de Maria e Marta, família que muitas vezes acolheu Jesus na casa deles. Portanto, eram muito próximos a Jesus. E neste culto, de maneira especial, acolhendo essas duas famílias enlutadas, a família enlutada pelo falecimento do jovem Paulo André Alves, tão jovem ainda, 33 anos de idade. Também a outra família enlutada pelo falecimento desta esposa, desta mãe ainda jovem, Ivana Carla Schelbauer, que veio a falecer com a idade de 46 anos, uma vítima de câncer. Portanto, nós temos aqui dentro do nosso culto hoje duas famílias que passaram pela dor do luto, da morte de uma pessoa amada, nesses últimos 7 dias. E nós nos unimos à mesma dor, também na intercessão, na oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja renovando a fé, a esperança, as forças para superar o sofrimento, o luto, a saudade destas pessoas amadas que partiram nesses últimos dias. Pois bem, Fábio Lang, muitas vezes estive lá na rádio, na Difusora em Rio Negro, você nos acolheu lá na rádio para compartilhar sobre eventos da igreja de Rio Negro, Mafra, Itaiópolis, e sempre quando íamos lá, você dava um espaço para compartilhar uma mensagem de fé, de esperança, de consolo para os rádio-ouvintes. Então eu queria expressar diante da comunidade aqui, Fábio, a minha gratidão. Eu faço em nome também das nossas igrejas luteranas aqui na cidade, que sempre nos foi dado este espaço. Transmite também esse agradecimento ao Gary também, diretor da rádio, porque também muitas vezes os meios de comunicação de nossa cidade são instrumentos também de levar o Evangelho para chegar às famílias aqui das nossas cidades. A reflexão que eu queria repartir com vocês é bastante dirigida a famílias enlutadas. Não é muito comum numa comunidade pequena como a nossa aqui, da Vila Nova, luterana, ter 2 orações de falecimento no mesmo culto. Às vezes acontece, mas não é tão frequente assim. Está acontecendo hoje. E justamente por isto, também envolvendo outras famílias enlutadas que estão aqui neste culto, passaram por essa mesma dor aqui nos últimos anos, é que eu resolvi compartilhar este tema, sobre o consolo que vem de Deus e como Jesus reagiu diante da morte do seu grande amigo Lázaro. Nós lemos no Salmo 23, que eu geralmente leio em todos os cultos de despedida, de sepultamento. Lemos no Salmo 23 aquela palavra que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, ó Deus, estás comigo. A tua bondade e a tua misericórdia, ó Deus, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de Deus para todo o sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu, ó Deus, estás comigo. Às vezes nós não nos apercebemos. Todos os dias morre gente. No nosso Brasil, só de acidente vascular cerebral morre aqui no Brasil, chamado popular derrame, mais de 100 mil pessoas por ano. Problemas cardíacos, principalmente infarto, mais de 85 mil pessoas por ano. Pneumonia, mais de 68 mil pessoas por ano. Câncer, como é o caso da Ivana, mais de 30 mil pessoas por ano. Violência e assassinatos, 50 mil por ano. Morreu mais gente nos últimos 2 anos aqui no Brasil pela violência e assassinatos do que na guerra da Ucrânia ou na guerra lá da Palestina. Só que isso não é manchete.
Acidentes automobilísticos, quanta gente já morreu, quanta gente morre a cada ano, mais de 40 mil pessoas por ano em acidentes nas estradas. Diabetes, mais de 50 mil por ano. E por aí vai, essa conta não termina nunca. E quanto mais avança a idade, mais a probabilidade de mais doenças, mais fraqueza no corpo humano. Pela graça de Deus tem aumentado os recursos também na medicina para prolongar a vida, muita gente chegando a 80, 90, mais de 90 anos. Mas a Bíblia diz lá em Gênesis, do capítulo 6, antes mesmo do projeto Gênoma Humano, a Bíblia já diz lá em Gênesis, há milhares de anos, no capítulo 6, de que o ser humano está destinado a viver no máximo 120 anos. O nosso DNA, nosso código genético, está programado para viver no máximo 120 anos. Tem uma outra exceção lá, alguém lá chegou a 121, 121, 122. Mas isto a ciência comprovou agora, há poucos anos atrás, com o projeto Gênoma Humano, que reuniu os maiores cientistas do mundo. Projeto bilionário de pesquisa do gene humano. Chegaram à mesma conclusão que está lá em Gênesis capítulo 6, quando o pessoal não tinha sequer um aparelho para fazer uma injeção. Percebam vocês, a cada ano, nós mesmos, alcançando a idade mais avançada, recursos de medicamento, exames, tratamentos, terapias, mas a cada ano que passa, a gente tem consciência, quando se passa dos 70, 80 anos, a gente tem consciência de que o nosso tempo maior de vida já passou. E a pergunta é como estamos vivendo esse tempo com o qual Deus ainda nos presenteia, de conviver com família, com pessoas amigas, de servir a Deus e glorificar a Deus através da nossa existência. Outras vezes, pessoas jovens vêm a falecer, um acidente, uma doença, e aí nós também ficamos impactados quando pessoas jovens como Paulo André falecem com 33 anos de idade. Poucos dias antes do falecimento, levavam uma vida completamente normal, o seu trabalho, na sua família, na sua convivência de amizade com as pessoas ao seu redor. Exatamente a morte, ela vem e ela bate à nossa porta, às vezes quando nós menos esperamos. E foi exatamente assim a morte de Lázaro, o amigo de Jesus. E diz o texto bíblico que Lázaro estava muito doente, muito enfermo, à beira da morte. Tentaram avisar Jesus para chegar em tempo de curar o Lázaro, mas Jesus, rodeado por uma multidão de pessoas, clamando por cura, por atendimento, acabou se demorando mais na sua missão até chegar lá na cidade do Lázaro. E em chegando lá, o Lázaro já estava sepultado, 4 dias sepultado. E quando Jesus chega e reencontra as suas amigas Marta e Maria, a tristeza daquelas irmãs, o sofrimento daquela família, o sofrimento dos vizinhos, dos amigos, Jesus assiste aquelas pessoas chorando e Jesus chora junto. Alguns estudiosos dizem que o menor de todos os versículos da Bíblia é esta frase aqui, este versículo que diz: Jesus chorou. Ponto. João capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. E aí se revela em apenas 2 palavras a plena humanidade de Jesus. Aquele mestre poderoso em milagres, em curas, em todo tipo de milagre, em ressuscitar mortos, em curar cegos, leprosos, paralíticos, surdos, mudos, em libertar endemoniados da prisão do diabo. Esse Jesus que, em nome de Deus o Pai, fez tantos milagres, está diante do sofrimento, da dor dos seus amigos, e diz o texto bíblico que Jesus chorou junto com eles. Surpreende a profundidade do vínculo de amor, de afeto, de amizade, de relacionamento de Jesus com esta família de Marta, Maria e Lázaro. Ele não ignora a dor deles. E mesmo tendo certeza de que poderia
mandar abrir o túmulo do Lázaro e chamar o Lázaro para fora, vivo, ressurreto. É o que vai acontecer poucos minutos depois. Mesmo assim, Jesus se confronta com a dor e com a morte, com todo o peso que traz a morte, a dor, o luto, a tristeza. Portanto, Jesus não dá um salto de uma situação, de mesmo sabendo que haveria de ressuscitar o Lázaro, passar por cima da dor e da tristeza. Ele, Jesus mesmo, ensinou: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, tende esperança, tende fé, tende confiança. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Ele, Jesus, está conosco. Ele nos dá ânimo para superar toda e qualquer tristeza, luto, sofrimento. Pois bem, percebam vocês, Jesus estava lá num ambiente de velório. Na cultura judaica, velório não era só um dia, não era só algumas horas, como se costuma, fazer hoje em dia, principalmente aqui no mundo ocidental. Não, o velório eram vários dias, às vezes uma semana inteira. As pessoas pranteavam, choravam, experimentavam um profundo luto, profunda tristeza, iam recebendo as pessoas amigas que vinham trazer o consolo, como vem também em nosso tempo. E Jesus chega lá numa situação de tristeza, dor, choro, lágrima, velório, luto. Jesus aproxima-se do sofrimento daquelas pessoas, está lá junto a elas, experimentando o mesmo luto daquela família. Ele não se isenta de experimentar a dor dos outros. Ele chora junto com eles. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram na presença de Deus, porque serão consolados pelo próprio Deus. E como diz em Apocalipse, no reino de Deus, Deus enxugará toda a lágrima, todas as lágrimas. Porque não haverá nem dor, nem morte, nem doença, nem quebra da comunhão entre as pessoas amadas, que pertencem a Deus e que querem participar do reino de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E aí, o que se percebe, Jesus chora, se coloca ao lado daquela família, em dor, luto, sofrimento, e chama a atenção até dos judeus, que muitos deles eram adversários de Jesus, críticos à pessoa e à missão de Jesus. Eles dizem: vede quanto o amava. O amor, o cuidado, a misericórdia de Jesus, a aproximação de Jesus àquela família em sofrimento chama a atenção. E as pessoas exclamam: vede quanto ele amava o Lázaro. Jesus consolou aquela família, não só através da ressurreição, mas através das suas lágrimas, o estar junto, o chorar junto, o estar perto das pessoas quando elas mais precisam de consolo. Consolou, demonstrando que não tinha olhos secos, coração indiferente, atitude fria ou atitude distante. Consolou porque ao chorar mostrou que há esperança para os que choram, porque eles não choram sozinhos. Consolou, pois apontou que importa partilhar a dor, estar ao lado das pessoas em situações de tristeza e sofrimento. Consolou e ensinou a importância de reconhecer as perdas como reais, de enfrentar a dor como dor, de expressar a liberdade, de demonstrar sentimento. Consolou, porque o choro, as lágrimas nos olhos, limpam até mesmo a alma, cura a alma entristecida, renova a esperança, refaz, consola, anima, vivifica e fortalece. Bem-aventurados os que choram, porque os que choram na presença de Deus estarão sendo consolados e cuidados pelo Espírito Santo, o Consolador. Percebam vocês quão importante é esse menor versículo da Bíblia e quão revelador é do amor e da misericórdia de Jesus Cristo para com as pessoas que passam por sofrimento. Mas a história não acaba ali.
Até ali seus olhos estavam fixos à cena da morte. Mas em seguida Jesus pergunta: onde o puseram? Onde o sepultaram? E aí eles levam Jesus até o local onde foi sepultado o amigo Lázaro. Jesus confronta a morte. Pede para arredar a pedra que fechava o túmulo e ordena ao Lázaro para que venha para fora. E assim o Lázaro saiu do túmulo, veio para fora, veio caminhando, e Jesus Cristo venceu a morte. Ora, ele não disse há pouco ali no mesmo capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente? Crês isto? Nós precisamos passar pelo luto, pela dor, pelas lágrimas, pela saudade, se nós de fato queremos experimentar a nossa humanidade, também em momentos que caminhamos pelo vale da sombra da morte. Mas nós também precisamos olhar para Cristo ressurreto, aquele que tem poder para vencer a morte, aquele que afasta a pedra do túmulo e aquele que ordena, vem para fora, vem, revivifica, vem, ressuscita. E é justamente esta palavra de ressurreição, que também é repetida lá em Apocalipse, no capítulo 21, não haverá mais morte nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Mas é também o que diz o apóstolo Paulo: nada nos pode separar do amor de Cristo, nem a vida, nem a morte. E esta palavra de fé e de confiança, eu quero deixar com as famílias enlutadas, os amigos também que têm passado por luta em sua casa, em sua família, de que esse Jesus Cristo que venceu a morte, nos visita, quando estamos lá na capela mortuária, quando estamos lá diante do túmulo, nos despedindo da pessoa da família, da pessoa amada, quando voltamos para casa e choramos vendo os objetos da pessoa amada que não está mais na casa. Ali também Jesus Cristo nos visita, vem até nós e diz: não temas, porque eu estou contigo. E nos prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quero deixar esse convite de Jesus para cada pessoa que aqui está. Ou você chora sozinho, sozinha, ou você chora na presença de Jesus. E Jesus nos convida dizendo: vinde até mim, vós todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos restaurarei, e achareis descanso, achareis paz para a vossa alma. Eu quero encerrar esta mensagem partilhando uma história que compartilhei já em alguns velórios. Algumas famílias que estão aqui já ouviram essa história, mas também tem bastante visitantes aqui hoje. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, têm muitas histórias, ilustrações repetidas. É assim que as pessoas aprendem. E hoje aqui ensinando os confirmandos, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, o que é crer em Deus Pai, o que é crer em Jesus Cristo, o que é crer no Espírito Santo. Essas lições tão fundamentais também para os nossos alunos do ensino confirmatório são repetidas várias vezes nos 4 evangelhos. Certa vez, uma senhora estava em viagem de um navio e antes de chegar à cidade do destino, no porto, houve um grande temporal que sacudiu o navio, fortes ventos ameaçando afundar o navio. E aquela senhora era uma pessoa cristã, uma pessoa crente em Jesus Cristo, reuniu as crianças lá no salão do navio e começou a orar, a cantar com as crianças e começou a contar histórias de confiança em Deus. E a tempestade ia sacudindo o navio para lá, para cá, para lá, para cá. E aquela mulher, de maneira tranquila, de maneira segura, passou fé, confiança, esperança, paz para as crianças. E até para os adultos que ouviam as suas histórias bíblicas. E o tempo foi passando, orando, cantando, falando da confiança e do cuidado de Deus.
e passou o temporal. O navio chegou seguro no outro porto, e quando o pessoal começou a descer do navio, os marinheiros contaram para o capitão do navio que aquela senhora deu esse testemunho durante a tempestade, durante o perigo do navio afundar, e aquele senhor não se conteve. Quando ele viu a senhora chegando, se aproximando para dar tchau ali, descer do navio, ele perguntou: vem cá, minha senhora, fiquei sabendo da sua atitude lá com as crianças, com as famílias, testemunhando a fé, a confiança em Deus em meio ao temporal, em meio à tempestade. De onde vem esta fé? E ela disse: pois é, moço, eu estou agora chegando nesta cidade, na cidade de Nova York, para visitar a minha filha que mora nesta cidade, e eu tive 2 filhas. Uma delas já faleceu, já não está entre nós. Já faleceu alguns anos atrás, não está mais aqui, não está mais entre nós. E essa que eu vou visitar agora é minha outra filha. Então, as 3 pessoas que eu mais amei na minha vida foi meu marido e minhas 2 filhas. Meu marido também já não está entre nós, a minha filha também não, uma delas não está. Então, se por acaso o navio viesse a afundar e eu viesse a morrer junto com o pessoal do navio, eu estaria me reencontrando com a minha filha que já partiu desta vida. Mas como o navio não afundou, estamos vivos, eu estou reencontrando a minha filha que está viva. Quer, pois, morresse ou vivesse, estaria reencontrando uma das minhas filhas amadas. Isto é fé, é confiança de que nada nos pode separar do amor de Cristo, nem a vida, nem a morte. Que Deus fortaleça a nossa fé, para que possamos chegar nesse grau de fé desta senhora, que sabia, para viver ou para morrer, ela estaria reencontrando uma das suas amadas filhas. Que Deus nos abençoe, que possamos ouvir e acolher o convite de Jesus: vinde até mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, entristecidos, eu vos restaurarei e achareis descanso e paz para a vossa alma. Que assim seja a visita do Espírito Santo em meio ao nosso luto e em meio às nossas lutas. Amém. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, pela palavra do Evangelho. Obrigado, Jesus, que também choras por nós, Senhor, ainda hoje, quando uma família passa por luto, por sofrimento, por tristeza. Teu Espírito Santo, o Consolador, está conosco e quer enxugar a nossa lágrima, também aqui agora, nesta vida, neste mundo. Que nós possamos crer e permitir, Senhor, que Tu enxugue as nossas lágrimas, mas que o nosso horizonte maior seja o horizonte do Teu reino. Novos céus, nova terra, onde não haverá mais doença, nem dor, nem morte, nem separação da comunhão das pessoas, nem separação para contigo, Senhor. E assim possamos, Senhor, ser consolados, renovada a nossa fé, a nossa esperança, o Teu cuidado junto a nós, Senhor, e o Teu Espírito Santo sendo o nosso Consolador todos os dias, até o final dos tempos. Assim pedimos a Tua presença, Jesus, o Teu consolo, que nós possamos ser renovados na fé e na esperança que vem de Ti, pois sem fé é impossível agradar a Ti, Senhor. Abençoa todas as famílias, abençoa a todos aqueles que passam por sofrimento, luto, lutas, que possamos ser renovados na fé e na esperança, com a presença da Tua palavra e do Teu Espírito Santo em nós. Assim oramos, pedimos, cuida de nós, Senhor. Amém. Nos preparando para a Santa Ceia, convido a comunidade para cantarmos o hino número 33, Vaso Novo. Que Deus transforme a nossa mente, o nosso coração, num vaso novo, onde habita o Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor. 33, nos preparando para a Santa Ceia, Vaso Novo.
Nos preparando para participar na Santa Ceia, compartilho as palavras do próprio Jesus, que reunido com seus apóstolos, partiu o pão e disse a eles: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver partilhado do pão, Jesus entregou aos apóstolos o cálice, dizendo: tomai e bebei vós todos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nós celebramos a Santa Ceia em memória do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Não é em nome do pastor Jairo, não é em nome da igreja luterana, não é em nome de uma instituição, é em nome do Senhor Jesus. Por que digo isto? Porque você que está nos visitando hoje aqui, independente, da tua identificação com esta ou aquela denominação cristã, você também é convidado a participar da Santa Ceia aqui conosco, se assim for o teu desejo. E nós convidamos em nome do Senhor Jesus, e não em nosso nome particular. E é nesse sentido que nós acolhemos na Santa Ceia as pessoas que queiram celebrar, acolher o perdão de Cristo, a salvação que Cristo nos oferece, corpo e sangue de Cristo dado para perdão de todos os nossos pecados e para a nossa salvação aqui e agora, neste mundo, e para a nossa participação futura no reino de Deus. Assim, então, queremos convidar a comunidade, tendo agora um momento de silêncio, de oração pessoal, onde cada uma pode conversar com Deus em pensamento, em oração silenciosa em pensamento, também confessando pecados e pedindo perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos pecaram e carecem do perdão de Cristo. Que tenhamos esta humildade de chegar diante do altar, pedindo o perdão de Cristo e acolhendo o perdão que Ele nos oferece. Pedimos perdão, Senhor Jesus, ali onde não praticamos o amor, no dia a dia do nosso convívio dentro de nossas famílias, onde pecamos como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como filha, onde nós negamos o teu amor no convívio com os nossos familiares. Pedimos perdão, Senhor, onde também negamos o teu amor no convívio com nossos colegas de trabalho. Tu sabes como é fácil assumirmos a postura de juízo uns dos outros, apenas apontando os erros e pecados dos outros, ao invés de reconhecer os nossos próprios pecados. Tu conheces o nosso coração, Senhor, e a tua palavra nos lembra que todos pecaram e carecem do teu perdão. Perdoa, Senhor, onde também pecamos no relacionamento, dentro da tua igreja, da comunidade de fé, seja evangélica, seja católica, lá onde participamos na comunidade de fé. Tu sabes, Senhor, que nós também precisamos do teu perdão dentro dos relacionamentos de comunidade. E assim, Senhor, nós nos colocamos diante da tua palavra, que nos lembra sempre de novo, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus também é justo, para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim pedimos, Senhor Jesus, perdoa todos os nossos pecados, que aceitemos o pagamento do teu corpo, do teu sangue dado naquela cruz para a nossa salvação, porque é este pagamento que basta e podemos acolher pela fé, pela tua graça, Senhor. Assim oramos, pedimos, em o teu nome, Senhor Jesus. Amém. A equipe que vai ajudar a distribuir a Santa Ceia pode ir chegando à frente, os colaboradores na distribuição da Santa Ceia. Só para manter uma sequência, convido, no primeiro momento, o pessoal que está nessa fileira aqui, depois o pessoal que está nessa e depois na seguinte. Só para manter uma sequência de vir até a frente e depois retornar, então,
né, para facilitar. Se depois que essa turma vem, ainda sobrou espaço aqui à frente, os demais aqui podem ocupar o espaço aqui, né, que está sobrando, para agilizar a distribuição. Então, os convido em nome de Jesus. Jesus diz: vinde até mim. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos restaurarei e achareis descanso e paz para a vossa alma. Amém. Como o primeiro hino durante a Santa Ceia, Rogério, em gratidão, 280. Vamos chegar com gratidão em nossos corações para participar da Santa Ceia. 280. Vamos com a paz de Cristo em nossos corações. Amém. Rendei graças ao Senhor Deus, porque Deus é bom e a misericórdia do Senhor para conosco dura para sempre. Amém. Convido a comunidade para cantarmos o último hino do nosso culto, o hino de gratidão a Deus, também hino de bênção.
hino de número 90, hino número 90. Nesse momento, encantamos o último hino de gratidão a Deus, também um momento de oferta, de gratidão a Deus e de apoio à missão da igreja. Então, o nosso dízimo, a nossa oferta, pode ser colocado no envelope, ou mesmo fora do envelope. Também tem indicação ali também de Pix, né, junto aos assentos aí, se alguém às vezes, né, prefere transferir desta forma, uma maneira de apoiar a missão da igreja luterana aqui de Mafra, também os projetos, né, que nós apoiamos. Hino 90, e se alguém quiser pegar dobradinha lá no salão depois, tem gente lá entregando ainda? Tem dobradinha sobrando ainda? Tem. Então fica à disposição para quem quiser, uma porção R$40, porção alimenta 2 pessoas que têm assim uma fome normal, né? Se for uma fome acima do normal, vai ter que levar um prato para cada pessoa. Mas tá aí a divulgação então. Eu gosto muito desse hino, Rogério. Eu gosto muito desse hino. Ele tem um conteúdo muito bonito e também uma poesia muito bonita pelos prados de Campinas. Eu acho que é inspirado no Salmo 23, né? Se eu não me engano, é inspirado no Salmo 23. Vamos cantar o hino 90 como último hino do nosso culto. Podemos ficar de pé também para cantar esse hino. Com esse frio aí é bom levantar um pouco mais também. Hino 90. A oferta pode ser trazida aqui à frente, nos assentos, ou aqui diante do altar também. Temos a cestinha das ofertas nos assentos, aqui na frente e também aqui no altar. Cantemos juntos o hino 90. Senhor, que me leva
Encerramos o nosso culto compartilhando a oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus ensinou para ser orada pelos filhos e filhas de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, Pai Nosso. Oremos juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos acolher a bênção de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz e a presença de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus, o Consolador, estejam conosco, agora e sempre. Amém. Uma boa noite, um bom descanso hoje à noite, uma nova semana que começa amanhã, abençoada, protegida, conduzida por Deus. Amém. Vamos dar uma boa noite para 3, 4 pessoas antes de sairmos do culto.